Olá, alunos e alunas, estudantes de Química! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula com seu professor Heber Barbosa. Estudantes, este vídeo faz parte de nossa sala de aula invertida. Na sala de aula invertida, conforme mostra essa imagem, você estuda em casa. Ao estudar em casa, com ferramentas fornecidas pelo seu professor, como esse vídeo, por exemplo, você constrói os primeiros degraus de sua aprendizagem. Sendo assim, você pode ensinar alguém. Isso mesmo, convide um colega seu, até mesmo seu pai, sua irmã ou seu irmão, e tente ensinar este assunto que você já estudou. E quando você se esforça para que alguém aprenda este assunto, você descobre então que é você que aprende, que você aprendeu melhor. Isso mesmo, estudante. Na sala de aula invertida, você estuda, você ensina e ao ensinar, você aprende melhor. Lembrando que durante todo esse vídeo você deve pausar a videoaula, anotando informações no caderno, porque posteriormente este assunto será visto com você, sua turma, em sala de aula com seu professor. E você não vai gastar seu tempo durante a aula anotando informações. Você vai usar seu tempo durante a aula debatendo o assunto, discutindo com seus colegas acerca daquele conhecimento que você já construiu assistindo a este vídeo. Sendo assim, vamos abrir o nosso estudo acerca dos íons. Estudo dos íons é o tema desta videoaula. E eu trago para você uma pequena pergunta. Será que os íons são apenas mais uma definição para memorizar? Ou será que a compreensão acerca dos íons pode nos ajudar a compreender o comportamento da natureza ao nosso redor? Íons, apenas mais um conceito? Ou íons, um conhecimento fundamental para a compreensão de tudo aquilo que nos rodeia? Para responder a esta pergunta, eu convido você, estudante de Química, a acompanhar um vídeo dentro deste nosso vídeo. Cientistas descobriram o que é que faz os bichos pressentirem catástrofes como terremotos. E os pesquisadores dizem que isso vai tornar possível agora alertar e salvar comunidades inteiras. As imagens são de câmeras instaladas no Parque Nacional Yanachaga-Xemillén, no centro do Peru. Tamanduás, leopardos, tatus, aves batem em retirada assustados. 20 dias depois, em agosto de 2011, um terremoto de 7 graus na escala Richter sacudiu toda a região. O mesmo comportamento foi observado por cientistas em 2004, no terremoto seguido de um tsunami no Oceano Índico que matou mais de 220 mil pessoas. O estudo também foi feito na África, com macacos, elefantes e outros mamíferos. Que os animais têm essa capacidade sensorial de prever fenômenos naturais, isso já se sabia. Mas agora os cientistas encontraram uma explicação. Quando duas placas tectônicas se movem uma contra a outra, esse fenômeno produz um gás que sai lá de baixo, vem aqui para a superfície e daqui para a atmosfera. Esse gás é rico em íons positivos, que são átomos carregados eletricamente. Esses íons positivos aumentam a produção de um hormônio que faz com que os animais fiquem mais agitados, hiperativos. E é por isso, segundo os cientistas, que eles abandonam aquela área, aquela região. Foram pesquisados vários tipos de animais, desde aves até os mamíferos. E entre os mamíferos, os felinos. Outra pesquisa chefiada por esse cientista francês radicado no Brasil constatou que as mesmas partículas atômicas liberadas pelo gás provocam alterações nas ondas de rádio na atmosfera. Ele conta que 12 dias antes do terremoto que devastou o Haiti em 2010, as medições mostraram as alterações.
mas ainda não se tinha certeza de que era por causa de um terremoto. Agora, pela primeira vez, as duas pesquisas começam a andar juntas, para que um dia seja possível prever com mais precisão a ocorrência dos abalos. Precisa-se reproduzir de novo essas pesquisas em outros lugares também. A grande ideia é de ter um futuro a médio prazo, eu diria, uma previsão de uns 2 semanas para prever esses fenômenos catastróficos. O vídeo que acabamos de assistir foi de fundamental importância para que possamos iniciar a construção do conhecimento acerca dos íons. Sendo assim, observe as espécies químicas a seguir e identifique quais não são eletricamente neutras, pois essas serão denominadas de íons. Estudante, em vídeos anteriores, você estudou comigo que eletricamente neutras são as espécies que apresentam a mesma quantidade de prótons e elétrons. Nesse momento, eu estou solicitando que você observe, dentre as imagens abaixo, quais espécies não são eletricamente neutras. Lembrando, toda espécie não eletricamente neutra, toda espécie eletricamente carregada será denominada de íon. Então você encontra aqui 3 espécies. Nessa primeira espécie, você encontra aqui 3 prótons e 4 elétrons. Ora, 3 cargas positivas, 4 cargas negativas. Observe que a quantidade de prótons, 3, está diferente da quantidade de elétrons, que são 4. Então, essa espécie não está eletricamente neutra. Então, essa espécie é um íon. Agora, observe essa espécie aqui do meio. Este átomo tem 3 prótons no núcleo e 3 elétrons na eletrosfera. Então, quando a quantidade de prótons é igual a de elétrons, então nós temos átomo eletricamente neutro. Esse átomo eletricamente neutro, e já observamos que esse anterior é um íon, porque nele a quantidade de elétrons está diferente da quantidade de prótons. Vamos então à análise deste terceiro átomo. Aqui nós temos 3 prótons no núcleo e apenas 2 elétrons na eletrosfera. Observe, 3 prótons, 2 elétrons. A quantidade de prótons e elétrons é diferente e isso caracteriza íon. Então aqui nós temos o íon negativo. Em primeiro lugar, aluno, íon, porque a quantidade de prótons é diferente da quantidade de elétrons. Negativo, porque a quantidade de cargas negativas é maior. Isso mesmo, aluno. Quando o átomo tem elétron em excesso, tem carga negativa em excesso. Então é íon negativo. E esse outro exemplo é um íon positivo. Primeiro, porque ele é íon. Ele é íon porque a quantidade de prótons é diferente da quantidade de elétrons. Agora, ele é positivo porque a quantidade de elétrons está menor que a quantidade de prótons. Então, prevalece a carga positiva quando elétron é perdido, quando o elétron sai do átomo e o átomo tem menos elétrons que prótons, a carga positiva prevalece, sendo então chamado de íon positivo. Com base em suas conclusões relacionadas com as estruturas químicas, as imagens analisadas anteriormente, como podemos então definir os íons? Vamos então unir aquele comentário realizado para cada imagem e, com aqueles comentários, gerar a definição para íons. Ora, íons são espécies químicas nas quais a quantidade de prótons é diferente da quantidade de elétrons. Foi isso que conseguimos perceber na análise daquelas 3 imagens. Estudante, íons são espécies químicas onde a quantidade de prótons não é igual à quantidade de elétrons.
Sendo assim, vamos agora observar este átomo. Perceba que nele nós temos 3 prótons, 3 elétrons, ele está eletricamente neutro. Vamos ver então o que é que pode acontecer com o átomo eletricamente neutro para que ele possa ser convertido em íon. Então observe, esse átomo eletricamente neutro, ele pode ganhar elétron ou ele pode perder elétron. Observe, estudante, que o átomo não vai perder próton nem ganhar próton para a formação do íon. Um dos motivos para isso é porque dentro desse átomo, cada elétron ele é cerca de 1836 vezes mais leve que o próton. Então, o elétron é muito leve. Então, o deslocamento, a saída ou entrada do elétron gasta bem menos energia do que a possível saída ou entrada de próton ou de nêutrons, ok? Então, o elétron tem massa cerca de 1836 vezes menor que a massa do próprio próton. Lembrando ainda, estudante, que a massa do próton e do nêutron são massas semelhantes, são massas que estão na proporção de 1:1, mesmo sabendo que o nêutron ainda tem massa um pouquinho maior, uma massa sutilmente maior que a massa do próton, mas é mínima a diferença. Então considera-se que próton e nêutron, né, eles têm massas de 1:1, massas semelhantes. Todavia, só reforçando, o elétron é 1836 vezes mais leve que o próton, não sendo esse o único motivo, mas, sem dúvida, uma das razões pela qual é mais fácil para o átomo perder elétron ou absorver elétron. Sendo assim, vamos analisar agora cada possibilidade. A primeira, onde o átomo ganha elétrons, e em seguida, a possibilidade onde o átomo perde elétron. Vamos analisar a possibilidade onde o átomo vem a ganhar elétron. Observe essa imagem e nessa imagem nós temos o íon negativo. Por que íon negativo? Primeiro, íon, porque a quantidade de elétrons é diferente da quantidade de prótons. E negativo, porque tem mais carga negativa que carga positiva. Então, aluno, quando o átomo ganhar elétron, ele passará a ser um íon negativo. Mas, professor, parece tão estranho ganhar e ficar negativo. Não é estranho não, aluno. Porque está errado quando alguém diz ganha e fica negativo. Essa expressão é totalmente equivocada. Porque, observe, a forma correta de expressar o fenômeno é quando o átomo ganha elétron, quando o átomo ganha carga negativa, ele se torna íon negativo. Por que íon negativo? Porque ganhou carga negativa, então a quantidade de cargas negativas está acima da quantidade de cargas positivas. Então, essa espécie química será chamada ânion. Então, o ânion é formado quando um átomo, antes eletricamente neutro, ele vem a ganhar elétron, então ele ganha uma carga negativa, transforma-se então num íon negativo. E esse íon negativo é chamado ânion, íon negativo. Vamos agora analisar a possibilidade em que o átomo, antes eletricamente neutro, agora ele vem a perder elétron. Então, quando o átomo perde elétron, ele é um íon positivo. Mas por que ele é positivo? Porque perder elétron é perder carga negativa. E quem perde alguma carga negativa, então, prevalece agora a quantidade de cargas positivas. Então, fica o íon positivo. Alguns alunos costumam falar assim: poxa, química é tão estranho, porque em química, quem perde fica positivo. Não é estranho não, aluno. Acontece que essa pessoa que fala desse jeito está falando de forma equivocada. Porque não é simplesmente dizer quem perde é positivo. Isso está errado. A linguagem correta é quem perde elétron perde carga negativa. E quem perde carga negativa passa a prevalecer a carga positiva. Então, íon positivo
que inclusive será chamado cátion. Isso mesmo, estudante. O íon positivo é chamado cátion. O cátion é aquela espécie química que foi formada quando algum átomo perdeu elétron. E ao perder carga negativa, prevaleceu a carga positiva, formando um íon positivo denominado cátion. Então aqui você tem um relatório sobre a formação dos íons e, em seguida, um relatório global sobre tudo que vimos até esse momento acerca dos íons. Importante será você pausar o vídeo nesse momento e verificar se já anotou todas as informações que tem aqui nessa tela e vamos dar sequência ao nosso estudo. Nesse momento, iremos estudar a notação, a forma de simbolizar cada íon. Sendo assim, eu trago para você a simbologia para cátions. Ora, os cátions são percebidos na literatura química quando no símbolo do elemento você encontra esse sinal de mais no lado direito superior. Observe, aluno, essa letra X simboliza um elemento químico qualquer. Esse A, no canto esquerdo superior, você já sabe que é o número de massa, que é a soma das quantidades de prótons e nêutrons. Você sabe que esse Z é o número atômico, também chamado carga nuclear, número atômico ou carga nuclear. Ora, esse mais está dizendo que esse átomo perdeu algum elétron. Isso mesmo. Mas, professor, está positivo. Quer dizer que perdeu? Aluno, essa forma de falar sua está equivocada. Está positivo porque perdeu carga negativa. Aí faz sentido. Quando tem o sinal de mais aqui, no lado direito superior, é porque há menos elétrons que prótons nessa espécie química. Então, o cátion é percebido pela carga positiva. E essa carga positiva quer dizer que tem falta de carga negativa. Alguma carga negativa saiu, elétron saiu. Agora eu trago para você a simbologia para ânion, que é percebido através dessa carga negativa no canto direito superior. E essa carga negativa quer dizer que há mais elétrons que prótons. Mas, professor, está negativo quer dizer que tem mais? Aluno, essa forma como você perguntou está errada. A questão é a seguinte, que a carga está negativa porque ganhou carga negativa. O átomo ganhou carga negativa e por isso nele tem mais elétrons que prótons. Porque ganhar carga negativa é ganhar elétron. Então é fundamental, estudante, que você entenda que essa carga negativa primeiro significa a carga negativa em excesso, ou seja, há elétrons em excesso. Há mais elétrons que prótons. Veremos então um primeiro exemplo. Aqui você encontra o alumínio de número de massa 27 e número atômico 13. E essa carga positiva indica que esse átomo tem menos elétrons que prótons. Estudante, para o átomo estar com carga positiva, ele tem que ter perdido carga negativa. E outra coisa, se aqui tem carga positiva 3 vezes, não é mais 3 mais, podia estar escrito mais 3, podia estar escrito mais. Tem várias formas de simbolizar essa carga. Esse 3 mais quer dizer 3 cargas negativas foram perdidas e estão prevalecendo 3 cargas positivas a mais que as cargas negativas que foram perdidas. Espera um pouquinho, vamos repetir tudo isso. Qual o número de massa? Sempre esse aqui. Estudante, essa carga não interfere em massa, número atômico, nêutrons e prótons. Essa carga não interfere em número de massa, nem número atômico, nêutron, nem prótons. Então, o número de massa continua sendo 27. Número atômico, 13. Está aqui, ó. Não esqueça que nêutrons sempre é esse número de cima, numa linguagem muito simplesinha. Quantidade de nêutrons,
27 menos 13. Número de massa menos o número atômico dá o número de nêutrons. O número que está aqui em cima no lado esquerdo, menos o de baixo no lado esquerdo, de cima menos o de baixo, quantidade de nêutrons. Isso na linguagem simplesinha, viu? Porque na linguagem coerente, diremos assim: número de massa menos número atômico, que é a quantidade de prótons, temos quantidade de nêutrons 14. Não esqueça, aluno, número atômico é a própria quantidade de prótons. Todavia, estudante, será que existe algum erro aqui na quantidade de elétrons, estudante? Porque observe, prótons são positivos, 13 cargas positivas, elétrons são negativos, 13 cargas negativas com 13 cargas positivas, daria carga zero. E com essas quantidades o átomo seria eletricamente neutro. Mas na verdade aqui não tem um zero. Porque se aqui nenhuma carga existisse, se essa carga não estivesse aqui, isso aqui estaria certo. 13 prótons, 13 elétrons. Agora, aluno, para que a carga esteja positiva, o átomo deve ter perdido 3 elétrons. Por isso que a quantidade de elétrons correta são 10. 10, professor. Eu teria elétrons, foi isso, aluno. Porque para prevalecer cargas positivas, tem que ter menos cargas negativas. Veja, 13 cargas positivas com 10 cargas negativas, o saldo que fica é mais 3. Observe bem esse detalhe. Vamos então a um novo exemplo. Desta vez eu trago o átomo de enxofre. Agora observe seus dados. Número de massa 32, número atômico 16, e desta forma aqui, ele representa um átomo eletricamente neutro. Todavia, observe que agora temos uma carga negativa, menos 2, 2 menos, menos menos. Existem várias formas de simbolizar essa carga negativa. Então, esse 2 menos quer dizer que 2 cargas negativas o átomo recebeu. Sendo assim, eu pergunto, qual o número de massa, número atômico, de nêutrons, prótons e elétrons? Vejamos, estudante, essa carga não altera o número de massa, número atômico, número de nêutrons, de prótons. Isso quer dizer que o número de massa é 32, sim. O número atômico é 16. Essa carga não altera o número de massa nem o número atômico. Detalhe, você sabe que o número de massa menos prótons vai dar nêutrons. E então temos aqui mesma quantidade de nêutrons e prótons. Não é obrigatório isso acontecer. Foi apenas um exemplo onde isso aconteceu. Então, número de massa menos prótons deu número de nêutrons. Agora, número atômico 16 sempre é o próprio número de prótons 16. Todavia, aqui aparecem 18 elétrons. Por que 18 elétrons? Porque nós temos aqui 2 cargas negativas. Isso. E quando há carga negativa, é porque elétron, que é negativo, foi ganho. Isso mesmo, estudante. Para o átomo estar negativo, ele tem que ter carga negativa em excesso. Se aqui tivesse 16, aí o 16 estaria errado, porque é 18 a quantidade de elétrons. Repetindo, aqui o correto são 18 elétrons. Se aqui tivesse 16, aluno, aquele 16 estaria errado. São 18 elétrons, na verdade. Por quê? Porque carga negativa significa elétron em excesso. E 2 cargas negativas, 2 elétrons em excesso. Então, 16 prótons, 18 elétrons, para justificar essa carga negativa. E aqui você encontra um relatório acerca de tudo aquilo que vimos sobre a simbologia dos íons, cátions e ânions. Fundamental dar uma pausa no vídeo, anotar no seu caderno todo esse conjunto de informações. Nesse momento, vamos estudar semelhanças atômicas. E para isso,
vamos, dentro desse tablet, estudar algumas informações onde perceberemos que os átomos apresentam prótons, número de massa, número de nêutrons, elétrons. Aluno, átomos têm muitas diferenças entre um e outro. Todavia, átomos, por mais que apresentem diferenças entre si, mas é comum encontrar algumas semelhanças entre os átomos. Essas semelhanças podem acontecer a nível de número de prótons, que também é chamado de número atômico ou carga nuclear. As semelhanças entre os átomos podem acontecer em termos de número de massa, número de nêutrons, número de elétrons. Estudante, preste bem atenção, porque isso é simples. De acordo com o que há de semelhante entre os átomos, eles receberão denominações específicas. Por exemplo, os átomos poderão ser classificados entre si como isótopos, isóbaros, isótonos ou até mesmo isoeletrônicos. Estudante, qual é a condição para que átomos sejam isótopos? Lembrando que isso quer dizer mesmo, não é? Então, isótopos são átomos que apresentam o mesmo número de prótons, mesmo número atômico. Aluno, veja só que coincidência no som. Isótopos, P, prótons, isótopos, P, isótope, P, prótons. Então, iso mesmo, isótopos, prótons, mesmo número de prótons. Agora, isóbaros. Será que você isobar? Lembre que A em química é número de massa. Então, isóbaros são aqueles átomos que apresentam mesmo número de massa. Professor Weber, não entendi ainda. Estudante, no símbolo do elemento, não tem em cima número de massa e embaixo número de prótons, número atômico? Pois bem, isóbaros é quando você tem dois símbolos, 2, 3 símbolos, e aqueles valores de cima são iguais. Quando os números de massa são iguais entre si, os átomos são isóbaros. Isobar, massa. Isóbaros é quando aquele número de cima, isso é uma linguagem muito simples, viu, aluno? Quando aquele número de cima, o número de massa, ele é igual em vários átomos, eles são isóbaros. Agora, uma linguagem bem simplesinha, quando aquele númerozinho de baixo, você tem vários símbolos de elementos químicos. Aqueles que apresentarem aquele númerozinho de baixo, valores iguais, então são isótopos, porque terão a mesma quantidade de prótons. Agora, aluno, isótonos exige um cálculo, porque isótonos, N, isóton, N, nêutrons, isótonos, N, nêutrons, isótonos, átomos que têm o mesmo número de nêutrons. Então, para perceber se átomos são isótonos, você tem que pegar o símbolo, subtrair o número de massa menos o número atômico para achar nêutrons. No outro elemento, número de massa menos o número atômico para achar os nêutrons. Aí, após calcular os números de nêutrons dos elementos, dos átomos, aí se você perceber que tem a mesma quantidade de nêutrons, eles são isótonos, mesma quantidade de nêutrons. Isoeletrônicos, você tem que pegar aquela carguinha e calcular a quantidade de elétrons. Isoeletrônicos, você tem de calcular a quantidade de elétrons. Porque lembre, quando o átomo for eletricamente neutro, a quantidade de prótons é a mesma de elétrons. Mas se for um íon negativo, aí vai ter elétron em excesso. Íon positivo tem falta de elétron. Então, isoeletrônicos dá trabalho para você perceber, porque ele dá os símbolos. Aí você tem que verificar primeiro quantos elétrons há em cada símbolo. E aqueles símbolos que tiverem a mesma quantidade de elétrons, ou o mesmo número de elétrons, serão isoeletrônicos. Fundamental que você pause essa aula, analise bem essa imagem e passe esse mesmo esquema para o seu caderno. Ele vai facilitar a sua compreensão sobre o tema semelhanças atômicas. Sendo assim, agora você deve realizar a resolução de exercícios. Isso porque questionar é investigar.
Quando você observa uma pergunta numa questão, então você está questionando algo, e ao tentar responder o questionamento, ao investigar com cuidado os dados e responder, então você aprende. Então vamos exercitar. Acontece que esses exercícios não irão acontecer neste vídeo. Isso mesmo, porque você está recebendo junto com esse vídeo quiz. Esse quiz com questões desse assunto pode estar de duas maneiras: na forma de formulários Google Formulários, ou na forma de Google Apresentações. Isso mesmo, a plataforma Google Apresentações, eu tenho um conjunto de slides que são exercícios para você resolver dentro do Google Apresentações, como também tem outro quiz na forma de Google Formulários. Então você recebe essas atividades, realiza os exercícios para concretizar a sua aprendizagem. Estudantes de Química, chegamos ao final de mais uma videoaula. Espero que você tenha aproveitado bem todos os dados e tenha notado que íons estão presentes em nosso cotidiano. Estudante, eu convido você para estar presente no próximo vídeo acerca de importantes temas de química. Até lá, estudante!